Então, essa é mais uma live do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Boa noite a todos os companheiros e companheiras do Brasil e do mundo que estão acompanhando a página do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Hoje a gente traz uma live da Direção Nacional trazendo o tema da água, pandemia e periferia. E convidamos dois companheiros nossos, dois amigos da luta, dois professores, ambos engenheiros civis, com larga experiência na questão do saneamento ambiental, com especialização, com doutorado na área, que são militantes da área de saneamento, militantes da causa ambiental, são pessoas que elaboram nesse tema, e a gente convidou eles para estar hoje, junto com o Movimento Nacional, podendo estar fazendo essa participação e trazendo essa colaboração para todos nós. O pessoal, então, vá compartilhando, compartilhando no WhatsApp, compartilhando no Facebook, para que a gente possa ter uma boa audiência, poder estar aproveitando bem esse espaço da noite, já agradecendo aí, o tempo disponível do professor Luiz Roberto, Luiz Roberto Barbosa, nosso companheiro engenheiro civil, que tem larga experiência na área de saneamento ambiental e veio trazer para nós hoje uma reflexão sobre esse tema muito importante, o tema da água, o tema do saneamento básico, que ele hoje está muito em voga, muito por conta das questões da pandemia, onde parece que o grande noticiário olha para as periferias, mas é um tema que nós, lutadores urbanos, sabemos tão caro ele é, quanto foi custoso construir um plano nacional, quanto foi difícil alicerçar investimentos nessa área, e hoje a gente vê o sistema de saneamento na discussão da privatização, nesse debate da regulamentação do setor. Então, boa noite, professor Luiz Roberto, boa noite, Neila, também da Direção Nacional, que vai falar lá do Amazonas, que está aí com nós nessa live. Boa noite também ao companheiro Landa, que está com nós aqui nessa live. E logo mais, espera que consiga entrar ao vivo com nós também a Tatiana, que é outra engenheira civil, que também é militante da área do saneamento ambiental, e que foi uma das que ajudou a construir também o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, eu vou passar a palavra para o professor Luiz Roberto Moraes, para que ele possa fazer suas considerações, já lhe agradecer de antemão a disponibilidade do tempo. O senhor não está no país, está fora do país, mas pode estar trazendo também essa colaboração aqui para nós, da militância do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Eu vou fechar todas as câmeras, vou deixar só o senhor para aproveitar a conexão melhor e a transmissão melhor. Então, boa noite, professor. Boa noite, Landa. Boa noite, Neila. Espero também que Tatiana entre para que a gente possa fazer uma boa conversa. E boa noite a todos e a todas que estão acompanhando essa live. Um prazer muito grande estar aqui para fazer essa conversa, e esse debate com vocês. Eu queria iniciar colocando a importância do saneamento básico. E aí, quando a gente fala nessa palavra saneamento básico, é preciso que ela seja entendida nos seus 4 componentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de águas de chuva, de águas pluviais e o manejo de resíduos sólidos, que é comumente conhecido pelas pessoas como lixo. Então, esses 4 componentes, eles conformam o saneamento básico, tão essencial, à vida da gente, à saúde da gente, e também ao ambiente, para melhorar as condições de salubridade ambiental, e aí a gente poder ter saúde no ambiente que a gente vive. O Brasil, depois da Constituição Federal de 88, em que ela crava nessa palavra saneamento básico, mas ela não define o que significa o saneamento básico, isso talvez seja definido um pouco mais à frente, a gente empreendeu uma luta, e essa luta levou 18 anos no Congresso Nacional discutindo uma lei para estabelecer as diretrizes nacionais do saneamento básico, que é uma competência da União, ela estabelecer essas diretrizes nacionais, e que veio acontecer, então, com promulgação da lei no dia 5 de janeiro de 2007. É a Lei 11.445 de 2007, que a gente chama de Lei Nacional de Saneamento Básico.
é uma lei importante porque ela estabelece princípios fundamentais para o saneamento básico, ou seja, né, que ele seja universal, atenda a toda a população do Brasil, de que ele seja feito de maneira, né, com integralidade, os diferentes componentes, e dentro de cada componente, todas as partes do, né, do serviço ou do sistema físico, né, que ele também seja submetido ao controle social, que ele utilize tecnologias apropriadas a cada realidade do Brasil, a cada contexto, entendeu, do país, que são diferentes de norte a sul, né, do Brasil. Né? Então, tudo isso daí foi contemplado, está contemplado na Lei das Diretrizes Nacionais, né, do Saneamento Básico. Né? Essa lei também, ela, né, estabelece a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, plano esse que foi elaborado no processo participativo, por diversas reuniões em diferentes regiões do Brasil, né, e que, então, culminou com a aprovação do PLANSAB, do Plano Nacional de Saneamento Básico, que tem 3 programas, propõe 3 programas, um de saneamento integrado, dirigido para o meio urbano, integrando os 4 componentes, outro de saneamento para a área rural, saneamento rural, né, que foi desenvolvido agora recentemente pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Nacional de Saúde, o PNSR, Programa Nacional de Saneamento Rural. Esses 2, então, o saneamento integrado e o saneamento rural, são programas estruturais, são programas para poder dotar a população das infraestruturas, né, de saneamento. Okay? E tem um terceiro programa, que é o saneamento estruturante, que é um programa importante para a gestão do saneamento. Outra coisa importante que a lei trouxe, né, que eu acabei de falar nessa palavra gestão, é que a gestão ela é composta de 4 funções. A função de planejamento e a necessidade de todo município planejar os 4 componentes do saneamento básico, né, por meio do seu plano municipal de saneamento básico. Então, os 5.570 municípios brasileiros, né, já deveriam ter elaborado os seus planos municipais de saneamento básico, instrumento de planejamento municipal, né? Uma primeira função de gestão que eu estou colocando. Depois, a regulação, que é uma outra função de gestão. O que é a regulação? Estabelecimento de normas, padrões, para garantir, então, a qualidade do serviço prestado. Depois, a própria prestação do serviço, que aí é feita, né, por órgãos ou empresas públicas e privadas. Eu defendo, né, que seja feito apenas pelas empresas e órgãos públicos, né? E, por fim, a quarta função de gestão, a fiscalização. E todas essas 4 funções, vou repetir: planejamento, regulação, prestação e fiscalização dos serviços, é imperioso o controle social. Ele é transversal, como a gente fala, a essas 4 funções de gestão. Ou seja, a sociedade deve participar e controlar a função de planejamento, de regulação, de prestação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Infelizmente, né, essa lei, ela, desde que foi aprovada, vem tendo toda uma dificuldade para ser implementada, e se certamente ela fosse implementada, a realidade do Brasil hoje, na área de saneamento básico, seria uma outra. Ela vem sendo bombardeada pelo capital, principalmente pelo capital financeiro, que quer fazer da água, que quer fazer do saneamento básico uma mercadoria, um ativo financeiro, né, e não um direito humano essencial, um direito social, né, e um bem. Né? O próprio Plano Nacional de Saneamento Básico tem tido uma dificuldade na sua implementação, né? Caso os programas e as ações
propostas nele viessem também sendo implementadas no Brasil, nós já estaríamos hoje, com certeza, né, num patamar. Então, é importante colocar isso para vocês, porque é preciso que a sociedade tome conhecimento, primeiro, do que significa o saneamento básico, a importância dele para o ambiente, a importância dele para a nossa saúde, ainda mais agora em tempos de Covid, a gente vai falar um pouco mais, né, na frente, bem como o que é, né, que a lei de saneamento traz e o Plano Nacional de Saneamento, o PLANSAB, também traz. Eu comentei para vocês de que era importante que todos os municípios brasileiros tivessem elaborado, hoje a gente já tem um número significativo de municípios brasileiros que têm um plano municipal de saneamento básico, cuja elaboração deveria necessariamente ter a participação e o controle social, tanto na fase da elaboração, uma vez elaborado, da sua implementação, ok? Para que, então, a gente, morador de um município, possa pressionar o prefeito no sentido de que, se já existe um plano de saneamento ali, se não existe, começar a elaborar, e aqueles municípios que já têm plano de saneamento, que o plano seja implementado. Então, a sociedade deveria ter participado da elaboração desse plano. Era uma oportunidade excepcional para que a sociedade pudesse estar discutindo, entendendo do saneamento, dizendo como ela deseja que o saneamento básico seja prestado no município dela. E aí estou falando do município, não estou falando apenas da sede municipal, estou falando de todo o município, né? O meio urbano e o meio rural. Eu queria iniciar colocando, né, essas informações para vocês. O déficit de saneamento básico no Brasil, ele ainda é muito grande, em face exatamente da lei nacional não está sendo implementada como ela está, do Plano Nacional de Saneamento Básico está sendo implementado, da dificuldade muitas vezes que os municípios têm de elaborar os seus planos, e aquele que já elaborar, implementar os seus planos, né? O montante, na época que o Plano Nacional de Saneamento Básico foi elaborado, montante, né, o orçamento de quanto era necessário para, em 20 anos, né, ele conseguir implementar, né, ações propostas e universalizar o saneamento básico, ou seja, levar os 4 componentes para toda a população brasileira, né, chegava a um montante de 508 bilhões de reais. Hoje já se fala em números, né, bastante maiores, astronômicos, que a gente tem que fazer um questionamento, porque isso pode ser uma pegadinha, né, que os defensores da privatização e o próprio capital está fazendo, né, para poder dizer que o Estado brasileiro não tem condições de bancar os serviços públicos de saneamento básico e aí entregar a iniciativa privada. E aí esse déficit, né, ele soma, se a gente pegar, por exemplo, a última pesquisa nacional de amostra por domicílios contínua de 2019, que o IBGE divulgou recentemente, né, os dados, a gente vê que em torno de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água. No Plano Nacional, nós somos mais rigorosos, nós colocamos um conceito de atendimento adequado, né, a cada componente do saneamento, ter acesso ao saneamento, né, a cada componente do saneamento, como também, né, a desigualdade impera nas periferias. E como a live, né, tem como título Água, Pandemia e Periferia, né, eu vou falar um pouco, né, sobre também um outro trabalho recente que o IBGE divulgou, né, com dados de dezembro de 2019, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, essa instituição brasileira que faz, né, todo o levantamento de dados e depois dissemina esses dados para a sociedade e para o próprio governo tomar conhecimento e para nós também, enquanto pesquisadores, nos apropriarmos desses dados, né, e aí, a partir daí, tirarmos as nossas conclusões, né, e poder subsidiar políticas públicas na área de saneamento, né, esses dados recentes do IBGE, ele traz para a gente, né, os aglomerados subnormais,
né, existentes no Brasil, são 13.152 em todo, né, o Brasil, contemplando aí em torno de 5,1 milhões de domicílios em 734 municípios brasileiros, dos 5.570 municípios. O Amazonas, infelizmente, é o campeão, com 34,6% de aglomerados subnormais. Depois vem o Espírito Santo, com 26,1%. Depois vem o Amapá, com 21,6%. O Pará, com 19,7%. Rio de Janeiro, com 12,6%. São Paulo, com 7,1%. Né? A Bahia, meu estado, com 10,6%. Né? E isso mostra o processo de desigualdade, né, desse modo de produção e de consumo capitalista na sociedade brasileira, em que, né, a população de mais baixa renda, a população que tem baixa capacidade de pagar, né, as tarifas ou taxas de serviços, ela acaba ficando excluída. Né? Esse é um assunto que eu quero retomar um pouco na frente. O SARS-CoV-2, ou seja, o vírus, o agente etiológico, o SARS-CoV-2, ele gera a doença COVID, né? Esse acrônimo COVID-19, né? É um acrônimo que vem de doença causada pelo vírus e que foi, né, identificado em 2019, daí esse acrônimo, essa sigla, né, COVID-19, a doença ou enfermidade, fruto de quê? Fruto exatamente desse modo de produção e consumo capitalista, né, que já gerou diversas pandemias. Vocês devem estar lembrados da pandemia, né, da febre, da gripe, né, da gripe viária, da gripe suína, né, há pouco tempo, né, e agora a pandemia da Covid, da doença, da enfermidade Covid-19, né, no mundo inteiro, chegando ao Brasil, já gerando essa imensidão de mais de 500 mil casos no Brasil, com essa quantidade, né, já fenomenal de mortes que aconteceu, entendeu, no Brasil, um número brutal, né, quantas vidas que foram ceifadas, né, isso daí mostra para a gente, né, de que esse modo de produção e de consumo ele tem que ser, né, obrigatoriamente modificado. O homem não pode ser o foco, continuar a ser o foco, o dono, dominador do planeta Terra. Né? O centro deve ser o planeta, né? E o paradigma deve ser de cuidar do planeta para que a gente que vive no planeta, cuidando do planeta, a gente possa ter uma vida saudável. Então, a importância da água para a prevenção, né, dessa doença, né, dessa infecção, o lavar, né, as mãos com água e sabão. Como é que eu vou lavar as mãos com água e sabão se muitas vezes a população da periferia não tem acesso nem à água e tem dificuldade de comprar, entender, o sabão? Né? Não vou entrar aqui em outras questões que têm a ver, né, porque essa desigualdade gera diversos outros fatores, né, que contribuem para a disseminação da doença, mas vou me ater mais à proposição do título, né, na questão da água e do saneamento básico. Né? Então, a luta de diversos segmentos da sociedade, principalmente da população da periferia, né, ela já fez diversos segmentos, né, e participando aí também nós, enquanto pesquisadores, entendeu? Entidades, organizações da sociedade civil diversas, né, na elaboração de documentos, de manifestos, né, mostrando à população, e principalmente aos governos, quais as medidas que deveriam ser tomadas a nível emergencial, né, voltados para a população da periferia. Então, eu queria citar 2 documentos aqui. Eu me lembro que eu encaminhei via e-mail para Marcos Landa, quando ele, né, me convidou. Né? Um é a publicação do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, né? Tem esse acrônimo ONDAS, um esforço, né, de diversas pessoas,
né, trabalhando e gerando um informativo popular chamado Direito à Água em Pandemia. Ele tem 15 páginas, ele traz diversas recomendações, né? Eu poderia citar aqui, né, diversas recomendações, como, por exemplo, os movimentos populares, as associações de bairros, conjuntos habitacionais e outras formas de organizações comunitárias podem exigir da prefeitura e da prestadora do serviço público de abastecimento de água a não cobrança do pagamento da água para as famílias de baixa renda, incluídas na tarifa social, no CAD único, ou, né, pobreza comprovada durante o período, né, do isolamento social, garantir o abastecimento contínuo de água, que a prestadora de serviço público tem por obrigação de prestar, não discriminando, né, água 24 horas por dia, 7 dias na semana, para quem pode pagar uma tarifa maior, e a água de forma intermitente, hora tem, hora não tem, dia não tem, entendeu? Para a população de mais baixa capacidade de pagamento, essa lógica precisa ser, né, modificada, ou seja, a luta da gente é para um abastecimento de água para todos, universal, e um abastecimento de água de qualidade, ou seja, né, em que a distribuição da água se dê 24 horas por dia, 7 dias na semana, ok? Acaba também vigando, muitas vezes, a necessidade das pessoas, por não ter esse abastecimento contínuo, de ter um reservatório domiciliar, entendeu, em casa, a caixa d'água, o reservatório de água, para guardar, entendeu, a água na hora que ela chega, para poder suprir o consumo nas outras horas, entendeu, do dia, ou até mesmo nos outros dias, né? O cancelamento dos cortes de água por falta de pagamento durante o período de isolamento e o religamento imediato da água das residências onde houve corte de ligação. Então, isso tem que ser, né, exigido da prestadora de serviço e do poder público municipal, que é o titular do serviço. As reclamações com relação ao abastecimento devem ser encaminhadas à prefeitura, governo do estado, prestadora de serviço de abastecimento de água, quer seja público, quer seja privado, onde o serviço é prestado por um prestador privado, a defensoria pública, as associações comunitárias, né, ou as ONGs de direitos humanos, podem ajudar no encaminhamento das reclamações, né, e exigências, né? Então, isso daí, e mais um elenco de outras medidas, está nesse documento que eu acabei de falar para vocês, né, elaborado pelo ONDAS, okay, junto com a comunidade da periferia e disseminado o Brasil afora. Se vocês entrarem no site do ONDAS, esse documento está lá, pode baixar ele em PDF, e ele já foi, né, na parte dele impressa, ele já foi distribuído em diversas comunidades de periferia e diversas cidades, entendeu, brasileiras, né? Um segundo documento também que eu acho importante, esse é um documento que diz respeito, né, à cidade de onde eu sou filho, Salvador, capital do estado da Bahia, é o Manifesto Direito à Água e à Segurança Sanitária em Salvador. Ele é de maio agora de 2020, ele contém 22 medidas nos 4 componentes do saneamento básico, repito, no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, no manejo das águas de chuva e no manejo dos resíduos sólidos, né? Ele traz também 7 outras medidas de médio e longo prazos, ele tem 17 páginas e ele foi subscrito por mais de 70 entidades da sociedade civil de Salvador, né, da capital, né, da Bahia. Então, é importante também um documento, então, um documento, né, bem propositivo, né, e ele foi disseminado na mídia, e ele foi entregue ao poder público, né, municipal e estadual da Bahia, né, para poder, então, essas medidas propostas por ele, elas serem efetivamente, né, adotadas pelo governo, né, ou pelos governos, né, municipal, que é o titular do serviço, e estadual, ou os dois, né, cooperando um com o outro, né. Eu queria, então, finalizar, né, essa fala
colocando para vocês um ponto que eu acho de extrema importância para a sociedade brasileira, né? E esse ponto é o projeto de lei PL, projeto de lei 4162/2019, então de 2019, no final do ano passado, né, que está tramitando no Congresso Nacional. Infelizmente, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado Federal, que, na minha visão, institui o mercado da água e do saneamento básico no Brasil de uma vez por todas. Essa sanha privatista, né, do capital, das empresas privadas e agora, principalmente, dos fundos de investimento, né, ambiciosos, querendo abocanhar a água como um ativo, né, financeiro, dificultando, então, mais ainda o acesso, caso ele seja aprovado, da população de baixa renda, né, e de baixa capacidade de pagamento das tarifas e taxas dos serviços públicos de saneamento básico, principalmente os serviços de água e esgoto. Eles consideram o filé mignon, né, e a guerra que está sendo travada é exatamente para eles abocanharem, né, a água. O manejo de águas pluviais, como não é pago ainda no Brasil, poucos municípios têm uma taxa instituída cobrando, né, o serviço público de águas pluviais, e o manejo de resíduos sólidos, né, que também tem taxas em diversos municípios, até mesmo tarifa, né, cobrando pelo serviço, eles não despertam tanto a atenção desse nicho, né, do capital interessado a abocanhar os serviços públicos, que ainda são públicos, de água e de esgoto. Então, a necessidade de nossa reação, né, nós não podemos permitir que a água vire mercadoria, que a água seja tratada como ativo financeiro, né, de interesse, então, do mercado financeiro, dos fundos de investimento. Desse período agora da pandemia, né, eu tive a oportunidade de acompanhar diversos webinars, seminários pela web, né, eu vi uma série de em torno de 12 seminários que só tinham participando pessoas, né, representantes de empresas, de bancos, de fundos de investimento, de órgãos públicos do governo federal, entendeu? Parlamentares da Câmara de Deputados e do Senado, todos eles favoráveis, todos eles neoliberais e todos eles favoráveis à aprovação já, né, do projeto de lei, né? E uma grande reação, né, da pressão nossa, enquanto sociedade, sobre o Senado, fez ele segurar até agora a apreciação e aprovação desse projeto de lei, mas nós corremos o risco de, a qualquer momento, os senadores, se não forem pressionados por nós ou continuar, né, essa pressão, eles aprovarem, né, esse projeto de lei, né? E aí, né, vai ser uma luta muito mais difícil a gente, né, revogar, né, essa lei, então, se ele for aprovado, do que a gente não deixar de que ela seja aprovada, né? Até uma lambança do ponto de vista, se o Senado modificar alguma coisa nesse projeto, né, ele tem que forçosamente voltar para a Câmara para apreciar a alteração que o Senado fez, para daí a Câmara votar de novo, para então, aprovando ele ser sancionado. E a lambança que eles querem fazer é aprovar do jeito que está, orientando, né, ao Poder Executivo, a Presidência da República, a vetar aqueles artigos que estão, né, mal colocados para os interesses do próprio mercado. Não é os interesses da gente, não, os interesses do próprio mercado, né? Então, eu estou aqui detalhando para vocês, porque é algo sério, né, e que pode realmente instituir o mercado da água e do saneamento no Brasil. Bom, mas, né, para concluir, né, também tem uma outra luta, e essa eu queria chamar todos vocês para participarem dessa luta. Diversas entidades já estão participando, né, o Ondas também está envolvido, né, nessa luta, que é a gente pressionar os senadores para aprovar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. P de proposta é de emenda, C de constitucional, a PEC número 2
2016. Essa PEC, ela foi subscrita por 31 senadores e os diferentes partidos políticos, então ela tem uma força política, entendeu, grande, e ela cravaria, caso aprovado, no artigo 6º da Constituição Federal, como mais um direito social, né, nosso, o direito ao saneamento básico. Então, eu acho de que, né, nós temos essas duas lutas de não deixar passar o projeto de lei, né, 4162 de 2019 e, ao mesmo tempo, fazer com que o Senado aprecie e aprove a PEC, né, em que saneamento básico passaria de maneira explícita a ser um direito social cravado no artigo 6º da Constituição Federal. Né? Então, companheiros e companheiras, né, de luta, né, desde que eu cheguei aqui em Lisboa, eu estou autoexilado aqui desde o ano passado e estou fazendo um pós-doutoramento estudando as parcerias públicas-privadas, um estudo comparado Brasil e Portugal, ok? E esse produto, né, fruto do meu trabalho, eu quero devolver para a sociedade portuguesa aqui, para a sociedade brasileira, né, mostrando, né, num estudo científico que é completamente inviável, danoso para a sociedade se fazer esse tipo de privatização, né, denominado PPPs, né, as parcerias públicas-privadas. Então, eu estou estudando 4 no Brasil e 4 em Portugal, ok? E desde que eu cheguei, então, eu fiz essa camisa que vocês estão vendo aqui, fora Bolsonaro, destruidor do Brasil, em todo lugar de Portugal que eu vou, andando no metrô, andando no autocarro, que é como eles chamam os ônibus aqui, andando na universidade, andando em museu, andando em teatro, né? Andando pela rua, eu uso essa camisa, ok? É a minha forma de mostrar a minha indignação para o que está acontecendo no país da gente. Então, eu concluo dizendo para vocês que a palavra de ordem é luta, e vocês conhecem bem essa palavra, é luta, luta e luta, ok? Para que a gente possa, né, conquistar, né, ou, no mínimo, construir uma sociedade, né, maior. Nos webinars que eu participei, que eu acompanhei, né, até agora foram 109, né, dos quais 12 especificamente, né, com os neoliberais defendendo, entendeu, a privatização do saneamento, né, é como se não tivesse acontecendo, né, nada, entendeu? E nenhuma transformação fosse gerada. E a gente ouve falar muito do novo normal. O normal que a gente está vendo é esse da realidade da gente aí. É um normal em que a população da periferia, com essa brutal desigualdade do Brasil, não tem acesso aos serviços públicos importantes para a vida dela, incluídos, né, os serviços públicos de saneamento básico, os 4 componentes que eu falei, né, para vocês, né? Então, esse é o normal. E a gente tem que modificar na luta da gente, né, esse direito humano essencial, esse direito social que está sendo violado daqueles que ainda não têm atendimento, não têm acesso e não têm atendimento ao serviço, e ao serviço de qualidade, com um preço módico cobrado, né, por esse serviço. Então, seria essa a minha intervenção, entendeu, inicial, e fico aqui à disposição, né, parabenizando, né, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, né, tão próximo, tão interrelacionado com o saneamento básico. Como é que você pode ter uma moradia digna se você não tiver os serviços públicos de saneamento básico atendendo essa moradia, né? Ou naqueles locais que não for uma solução coletiva, que não for um serviço, né, que sejam, né, soluções para atender aquela população, né, por exemplo, no meio rural disperso, né? Então, todos têm direito a esse serviço, e essa é a grande luta e a grande bandeira, né? Então, eu, como professor titular na área de saneamento, aposentado, há 9 anos trabalhando voluntariamente para a Universidade Federal da Bahia, em 3 programas de pós-graduação, eu estou aqui
e meus estudantes de mestrado estão no Brasil. Agora vão estar 4 defendendo, né, a dissertação de mestrado deles, né, estudando saneamento no meio rural, estudando saneamento na periferia, né, das cidades, ou seja, né, gerando conhecimento que a gente possa subsidiar as políticas públicas de saneamento. E esse conhecimento para ser apropriado pela essa sociedade. Então, quando Landa fez o contato, né, me convidando a participar dessa live, né, eu aceitei de pronto, porque, né, a minha ideologia, o meu trabalho é de que esse conhecimento, né, que a sociedade brasileira me oportunizou, né, a ser desenvolvido, ela tem que ser retornada, entendeu, para ela, para a gente ter uma transformação. Então, eu paro por aqui, né, agradecendo, então, né, a paciência de vocês em me ouvir. Muito obrigado, professor. Agora já está com nós também aqui a Tatiana Santana, que também é engenheira civil, né, engajada no tema do ativismo ambiental, do saneamento ambiental, uma amiga nossa de muito tempo, construtora das políticas públicas do país, aí, de reforma urbana, de acesso ao saneamento básico, dos nossos planos. E aí, só antes de passar a fala para ti, Tatiana, para tu pegar um pouco do contexto, a gente entrou direto com o professor porque a gente estava com dificuldade de conexão. Então, a ideia é que ele fizesse a primeira abordagem, a Neila fizesse uma intermediação, você fizesse a segunda abordagem, né, dos nossos convidados e o Landa fizesse a amarração final. Só se tu quiser falar antes da Neila, senão eu passaria a palavra para a Neila e depois para ti, Tatiana. Pode ser? Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Podem seguir a programação, como estava previsto aí. Eu aguardo. Então, tá ok, muito bem. Então, Neila, tudo contigo. Desculpa aqui. Boa noite ao MDLN de todo o Brasil. A gente aqui vem trazer esse abraço da Amazônia, que apesar de nós termos uma riqueza em água, né, uma abundância, mas, pasmem, o sistema de abastecimento, a pressão neoliberal, a pressão do mercado, ela já chegou aqui, e nós fomos uma dos estados que primeiro privatizou, né, a capital, que é onde tem o maior... onde os neoliberais enxergam a possibilidade de transformar a água em ativo financeiro, ele já aconteceu aqui a questão da privatização, infelizmente. E a gente tem tido uma luta no Fórum das Águas, já há quase 10 anos, contra essa questão da privatização. Para vocês, a Cleide estava perguntando lá da Bahia o que significa a questão da privatização. Privatização é péssima para todo mundo. A desculpa para privatizar é porque o Estado não dá conta de ampliar o sistema de saneamento. Mas, quando se entrega ao mercado, ele também não dá conta. E, muitas vezes, requer do Estado que esse investimento no saneamento, quer dizer, você, como aconteceu aqui, né? Só para exemplificar, não quero também me ater aqui, porque eu quero fazer essa abordagem da necessidade de água e em período de pandemia. Mas eu quero dizer que a privatização também ela incide no processo da pandemia. Ela dificulta ainda mais que o nosso povo da periferia, o nosso povo lá das ocupações, de todo o Brasil, ele tem acesso à água. Porque determinados estados, onde ainda não é privatizado, você consegue avançar, pressionar o governo e avançar para que você consiga, por exemplo, como lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo também, com o prefeito de lá, o Vanazzi, a gente conseguiu instalar lá na ocupação o processo de água. Mas isso só é possível porque talvez lá ainda seja o processo do saneamento, do abastecimento, ainda não aconteceu.
Porque, por exemplo, a gente sabe, e está no Plan SAB, que mesmo sendo uma área que ainda não está constituída, ainda está em processo de litígio, mas as pessoas lá, elas têm direito ao abastecimento, à ligação de água. No entanto, tem ocupações, como aqui o Coliseu, que tem quase 10 anos, que até hoje não foi instalado o processo de água. E isso em terras que a SUFRAMA, que são terras federais, disse que iria entregar à população. Quer dizer, já há uma sinalização do governo para destinar essa área para a regularização fundiária. No entanto, como aqui é privatizado, a empresa que é a concessionária, porque é privatizado, que eu digo porque foi concessionado por 4 anos, ela não cumpre a questão da instalação, ela não cumpre a questão da tarifação, e muitas vezes a agência reguladora que deveria fazer o monitoramento das ações, das irregularidades e fazer valer com que o consumidor tenha o acesso à água de forma digna e não pague tão caro por isso, ela não consegue fazer essa regulamentação porque, de certa forma, ela está atrelada ao governo e o governo está atrelado ao poder econômico e à concessionária. Então, mesmo no processo, mesmo na legislação, dizendo, por exemplo, que ela tem que pagar a tarifa social, que ela tem que ela tem que implementar a tarifa social para todas as famílias que estão no CadÚnico, ou pelo menos as que recebem Bolsa Família, mas nem toda família consegue acessar, porque não há vontade política da empresa e não há vontade política do poder público de pressionar. Então, para vocês verem que quando se privatiza, aquela falácia de que somente a empresa vai fazer a destinação de recurso, isso é uma inverdade. Porque aqui pegaram 100 milhões do governo federal no PROAMA para investir. Nós, no processo de privatização, nós só saímos perdendo, infelizmente. Porque aumentou para 100% a tarifa de esgoto. O professor citou que não teve, que Manaus continua uma das piores, a pior, né? Então, se a gente for fazer um comparativo entre a parte que está privatizada, que já está privatizada, a parte que é PPP, parceria público-privado, e a parte que é pública, que é estatal, a gente vê que a gente ainda tem uma possibilidade de que as famílias de baixa renda tenham acesso ao abastecimento, né? E que as coisas... E isso foi comprovado numa audiência que eu estive lá com Ondas. Foi bom o professor falar. Eles estiveram aqui numa audiência pública sobre saneamento, que é infinitamente maior a progressão das instituições públicas em relação ao abastecimento gerido pelas instituições privadas. A gente acompanha esse período de pandemia e observa que parece que as pessoas não aprenderam que nós somos um somente. E que se a gente não olhar de destinar abastecimento para as pessoas que estão também lá na periferia, o abastecimento de água, e as pessoas possam lavar suas mãos, possam tomar banho, lavar, se limpar suas coisas, o vírus vai se propagar ainda mais. Se a gente não tiver essa preocupação das empresas de saneamento, de oportunizar que a comunidade faça a lavagem dos seus ambientes em comum, como parada de ônibus e tudo mais, é claro, evidente que o vírus vai se propagar. Então é óbvio que a gente observa que
As pessoas estão muito preocupadas, as pessoas que têm recurso, de apenas ver o lado deles, e não ver a parte do todo da população que não tem acesso à água, sobretudo a periferia. Então, a gente observou, contactando com os companheiros do MDLM, os processos de pressão que nós estamos fazendo no Brasil todo, e algumas conquistas, como lá em Passo Fundo, que nós já geramos jurisprudência, né, junto ao judiciário, para fazer valer o abastecimento das ocupações, né? Porque está na lei que áreas vulneráveis que são, então, em litígio, podem sim ter acesso à água, né? Nós já conseguimos também, por pressão, junto à sociedade civil, junto aos sindicatos, e aí vou citar a companheira Amélia, que mandou material da luta que eles estão fazendo lá em Alagoas, o pessoal dos urbanitários, porque eles também estão fazendo a pressão para privatizar lá. E aí é bom que os companheiros de Alagoas façam junção com a Federação dos Urbanitários, que a companheira Amélia está à frente, para a gente não deixar esse sistema de privatizado, que é análogo ao processo de privatização da Petrobras, porque eles partilham nos estados para poder depois leiloar aos pedaços, né? Vão logo nas capitais privatizar e depois as cidades mais interessantes do interior eles vão fazer a entrega, né? Onde para o mercado ele acha mais interessante, eles entregam, né? Eles entregam para que eles possam obter lucro. Enquanto isso, a população fica sem ter o seu direito garantido, o acesso à água. E aí eu quero citar o companheiro que me antecedeu, o companheiro Luiz, que está lá em Portugal. Enquanto a Europa está querendo desfazer todo o seu processo de privatização que aconteceu em vários países e que reconhece que é um erro histórico entregar um serviço essencial, porque o ser humano não vive sem água, o ser humano é mais de 70% do seu corpóreo de água, e é um bem essencial, não pode, além de ser essencial, é estratégico, eles estão fazendo toda uma recuperação dos rios, né, lá, dos seus corpos d'água, e aqui no Brasil, a gente vê que o processo privatista, ele não vê esse lado, e vê somente a entrega do abastecimento, a entrega da água para o poder privado. E isso, claro, maltrata muito o nosso povo lá da periferia. Então, com o companheiro Luiz, também acho que a gente tem que continuar nossas lutas, com os companheiros do Pará, a companheira Solange, Elisete, eles do Pará, que estão aqui, também interagindo conosco, relataram também o processo de privatização, que avança agora na área metropolitana para privatizar. E apesar da luta da organização, mas aqui e ali eles avançam, nós temos alguns ganhos, e aí esse é o nosso objetivo, professor Luiz, Tatiana, companheiros de todo o Brasil. Trocar essas ideias, trocar essas informações, saber onde que a gente está se movimentando para fazer valer o saneamento público de qualidade para todos. Sempre foi essa nossa luta na construção da política de saneamento no Ministério das Cidades. Toda essa legislação que o companheiro falou, que o companheiro Luiz Roberto, doutor Luiz Roberto falou, a gente vem tratando, a gente vinha fazendo a luta pelo saneamento público de qualidade. Mas, infelizmente, acabaram com o Ministério das Cidades, mas a nossa luta continua. Agora mais virtual, porque a gente não pode sair tanto, né? Fica em casa. Mas aproveite o seu ambiente digital, computador, celular, vá na Câmara, participe mais, né? Ao invés de estar postando meme, vá lá na rede, na Câmara, no Senado, e vê o que está acontecendo para a gente não deixar privatizar
o sistema de saneamento. É isso, companheiro. Vamos à luta, saneamento público e de qualidade. Muito bem, Neila. Obrigado, Neila. Então, essa é a nossa quinta live já, gente. A quinta live instrumental do movimento. Essa é a quarta temática. Houve uma live exclusivamente feita pelas companheiras da direção, né? As companheiras mulheres do movimento organizaram uma live que abraçou quase que todas as referências mulheres do Brasil. Então, a gente tem tentado, Tatiana, ao longo dessas últimas semanas, acumular conhecimento entre nós, aprender a usar essa ferramenta nova, que é a internet, que para o nosso público até então a gente não explorava tanto ela. Hoje a gente tem feito todo um trabalho, inclusive de arrecadação, para que o nosso pessoal possa ter crédito no celular, para que possa estar na linha de transmissão, mandando mensagem, mandando vídeo, repassando cada uma dessas lives que a gente faz para levar conteúdo, levar informação e principalmente instrumentalizar o nosso povo, né? A gente que viu uma série de direitos serem consolidados, construídos, virarem políticas públicas, hoje a gente está vendo tudo isso ser destruído e está tentando minimamente lutar com ferramentas que sobram, né? A Neila lembrou ali, é uma ação judicial com a Defensoria Pública para garantir instalação de água precária, em alguns municípios que ainda é público o sistema, garantir investimentos e uma política diferenciada de tarifação para quem é mais pobre. Agora, em linhas gerais, a gente vê um ataque grave ao setor do saneamento, eu acho que o Luiz colocou bem, né? Eu só queria recolocar esse tema. O setor financeiro do mundo viu a água como um importante ativo econômico e vai lutar para ter o poder sobre essa água de uma maneira incansável, porque é um dos patrimônios, um dos bens mais fundamentais no próximo período, né? E aí a gente conta com pessoas aí dedicadas ao tema, como o professor Luiz Roberto e a Tatiana, que é engenheira civil e que é militante da área do saneamento e que é uma companheira nossa, né, que o Movimento Nacional tem muito carinho, parceiro na construção do Plano Nacional de Saneamento. Então, a palavra fica contigo agora, Tatiana. Fica à vontade na live do Movimento Nacional para trazer a tua colaboração também e a tua visão de que é uma construtora, uma lutadora também pela política pública. Obrigada, Schumacher. Boa noite mais uma vez para vocês. Eu agradeço mais uma vez ao convite do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Holanda, Neila, Moraes também, boa noite, que bom estar aqui com vocês. Eu acho que o Moraes já falou muita coisa, a Neila também, mas eu preparei algumas coisas para trazer inicialmente para vocês. De alguma forma, eu acho que é complementar ao que já foi colocado, e eu pensei em começar falando, né, que realmente nós estamos vivendo e enfrentando, né, uma crise sanitária mundial de proporções enormes, e no Brasil essa crise ela é acirrada por diversas outras crises que estamos enfrentando, né? Crise social, ambiental, econômica e política. Né? Na área ambiental, né, temos, assim como no saneamento temos um projeto de lei que já foi mencionado, né, e a gente deve voltar a falar dele, que tem como principal objetivo a privatização. Na área ambiental também tem projetos tramitando que também tem impacto, né, no saneamento. Na verdade, o saneamento tem relação com todas essas outras áreas. E aí, na medida que se avança o desmatamento na Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, a tentativa de autorizar mineração em áreas indígenas, né, isso tudo tem um impacto social e um impacto muito forte no saneamento básico também, né, na disponibilidade de água, assim como a crise econômica também tem um impacto, né, sobre o saneamento básico, a crise política, enfim, está tudo muito interligado, né? Inclusive, se a gente observa as desigualdades, injustiças sociais do Brasil, né, a gente percebe que elas vinham se aprofundando nos últimos anos, né, a desigualdade social vem aumentando, né, nos últimos anos, é o que a gente vinha observando,
E em meio a essa pandemia, a situação fica ainda pior, né? Não temos boas perspectivas, não temos visto boas condições no nosso país, condições de vida da população. E o que a gente percebe, né, é que a população mais impactada pela pandemia, né, o que a gente observa, a população mais impactada pela pandemia é exatamente aquela população que também é uma população vulnerável socioambientalmente e uma população que tem menos acesso às políticas e aos serviços públicos, né, às políticas públicas e aos serviços públicos. Né, é aquela população que, por ter piores condições de acesso a escolas, instituições de ensino, possuem escolaridade menor, possuem menores rendas e salários, piores condições de habitação, né, e de moradia, de saneamento básico, de mobilidade e transporte público, de cultura, lazer e diversas outras políticas públicas. Né? E além disso, a gente vê nesse momento também um acirramento do racismo, né? Que também, se a gente for observar, a população negra é a população que tem menos acesso também a diversas políticas públicas, inclusive as de saneamento básico, né? Um acirramento, e esse acirramento do racismo, nesse momento, vai muito além, né, desse acesso a políticas públicas. Na verdade, é uma mazela aí da nossa sociedade que nunca foi superada, mas que nesse momento a gente vê um acirramento ainda maior, violento, de todas essas questões e também do machismo, né? E aí é importante, né, observar, né, que as mulheres, isso a gente já sabe, né, principalmente entre nós aqui, né, mas é uma questão que sempre precisa ser dita, né, e na verdade isso não é tão claro ainda para a maior parte da população, né, mas que as mulheres, elas são mais impactadas pela precariedade ou pela ausência do saneamento básico, né, e eu estou falando em saneamento básico, né, o nosso tema aqui é a água, mas o abastecimento de água, né, enquanto um componente do saneamento básico, por isso que eu venho falando em saneamento básico, depois eu vou falar melhor sobre isso, né, mas o que se vê, né, com relação ao machismo que eu vim falando, se a gente observar, né, qual é a condição da mulher nessas condições de precariedade, de saneamento básico, de ausência de serviços, né, nós somos mais penalizadas pela ausência dos serviços, né, são mulheres e crianças as responsáveis por buscar água para os domicílios onde não tem acesso ao abastecimento público ou às soluções de água. Né, além disso, somos nós mulheres, na maioria dos domicílios, né, responsáveis pelos cuidados de higiene da casa, pelos cuidados de saúde da família. Então, nesse momento, essas questões de higiene, de saúde, em que a gente tem que tomar mais cuidados, as mulheres também acabam ficando mais sobrecarregadas com todas essas tarefas, além de todo o acirramento da violência doméstica contra as mulheres, que também vem ocorrendo. E aí, se a gente vai observar onde estão essas pessoas, né, que têm maiores dificuldades de acesso, ou que não têm acesso, né, às políticas e serviços públicos, né, a gente sabe que são, né, as populações que estão em periferias, vilas, favelas, ocupações, cortiços, é a população de rua, né, que aí praticamente não tem acesso a serviço público nenhum, né, são as comunidades tradicionais, indígenas, remanescentes de quilombo,
nos presídios, né? Então, nesses locais que eu estou descrevendo aqui, são os locais onde enfrentam maiores dificuldades hoje com a pandemia, mas também são populações que já vinham enfrentando e historicamente enfrentam dificuldades enormes por não terem acesso ou terem acesso de forma precária aos serviços públicos, né? Então, a pandemia veio para acirrar e aprofundar ainda mais toda essa desigualdade. E que é importante destacar também, né, que além de toda essa precariedade de acesso a serviços, né, aí eu destaco, que é o nosso tema aqui, que também é essa população que não tem acesso ou que tem um acesso precário ao saneamento básico e ao abastecimento de água, né? E aí a gente está enfrentando essa pandemia, esse momento tão difícil em que é fundamental o acesso à água, não só para consumo humano, né? Não só para consumo, mas também para a higiene, não só das mãos também, né? Mas das mãos, dos nossos corpos, dos nossos alimentos, das nossas casas, né? E aí a gente se depara com essa realidade de tantas pessoas sem acesso à água ou com acesso precarizado, né? Então, existem milhões aí de pessoas no Brasil com esse acesso precário à água, à alimentação, aos produtos de higiene também, né? Porque a população que não tem água muitas vezes também não tem sabão, não tem álcool para fazer sua higiene. Então, a gente tem essa situação de precariedade no acesso aos serviços, né? E aí eu estou falando em saneamento básico, né? Não estou falando só do abastecimento de água, por quê? Porque a população que não tem acesso à água, dificilmente ela tem acesso ao esgotamento sanitário, né? Normalmente ela não tem, na verdade, né? Não tem acesso à água, então também não tem acesso a um esgotamento sanitário adequado, né? Água em casa acaba que todos arrumam alguma forma de consumir, né? Mesmo que seja levando sua própria água para casa, né? Então, se aquela família, se aquelas pessoas levam água para casa, ela está gerando um esgoto, né? E aí, como que é a destinação daquele esgoto, né? Com certeza é uma destinação de forma precária, né? E aí a gente sabe que o vírus ele tem sido encontrado no esgoto, né? Não se tem uma certeza ainda se essa forma do vírus que é encontrada no esgoto, se pode ocorrer um contágio a partir do esgoto, né? Pode ser que sim, né? Isso não é algo que se tem certeza ainda, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, né? Mas mesmo que não se tenha, né, a precariedade ali do esgotamento sanitário fragiliza ainda mais a saúde daquelas pessoas em um momento como esse, que fragiliza ainda mais a imunidade, né, dessas pessoas, dessas famílias, né? A precariedade do manejo dos resíduos sólidos também é algo de impacto para esse momento, né? Inclusive, onde são nesses mesmos lugares, são essas mesmas pessoas, essas mesmas populações que já vivem em situação de vulnerabilidade, que enfrentam essas mesmas dificuldades também, né? Que com a coleta de resíduos, por exemplo, né? Domicílios que não têm coleta na porta, e aí convivem com uma situação de acúmulo, de lixo, né, de proliferação de vetores, que também podem vir a transmitir esse novo coronavírus, a destinação ambientalmente inadequada dos resíduos, e o manejo inadequado das águas pluviais, né, das águas de chuva, também
penalizam ainda mais essas mesmas pessoas que já têm tantas dificuldades de acesso aos serviços e às políticas públicas, né? Inclusive, eu lembro que no começo da pandemia, né, teve uma enchente que causou muito impacto para a população do Rio de Janeiro, por exemplo, né, mas que não é uma realidade só de lá, né? Então, e aí a gente vê, né, no enfrentamento aí dessa crise, dessa pandemia no Brasil, uma falta de coordenação de políticas, não só na área de saúde, né, dentro da própria saúde, uma falta de coordenação interfederativa, e com o setor de saneamento básico também, né? Era essencial, por exemplo, né, que se desse prioridade nesse momento, que os prestadores de serviços de saneamento básico dessem prioridade a essas populações que vivem em situação de maior precariedade. A gente sabe que não é possível universalizar os serviços de saneamento do dia para a noite, da noite para o dia, não é possível levar, de fato, de um dia para o outro, né, redes de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, mas eu acredito não, né, a lei de saneamento, né, que como já foi falado aqui, tem sido foco de tentativas aí de alteração para favorecer a privatização. A lei de saneamento, ela definiu uma série de instrumentos para priorizar o atendimento de populações de baixa renda, para priorizar o atendimento das populações em situações de contingência e emergência. Mas a gente não vê isso acontecendo, né? A lei ela foi aprovada em 2007, o Plano Nacional de Saneamento Básico foi aprovado em 2013, e tem instrumentos essenciais ali que ainda nem sequer foram implementados, e a lei ela já sofre ataques no sentido não de implementar isso que ainda é tão importante, né? Como, por exemplo, eu acredito que seria muito importante existirem normas nacionais que orientem a definição de critérios para tarifa social, para isenção do pagamento de taxas e tarifas. Essa é uma questão polêmica, mas eu acredito, sim, que tem determinadas parcelas da população que não tem condições de pagar pelos serviços, né? E aí o que a gente vê é a interrupção no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, em momentos tão... inclusive nesse momento agora, né, que é um momento de fragilidade tão grande em diversos aspectos, né? Outra questão também, né, que ainda falta ser normatizada e implementada, né, é uma forma de exigir, né, que os prestadores públicos façam ligações em ocupações sem regularização fundiária, né? É um direito da população, né? Muitas vezes elas não estão vivendo ali, muitas vezes não é por uma necessidade, muitas vezes não é nem por uma escolha, né? É uma necessidade, e o direito à água e ao saneamento são direitos essenciais. As pessoas não têm como sobreviver sem água, né? Então é uma grande violação de um direito humano, né? Essa indisponibilidade de serviços com esse argumento, né, de uma crueldade enorme. E aí eu vim falando da lei de saneamento básico, né, a lei ela também definiu, né, como, acho que já foi falado, né, a necessidade da elaboração dos planos municipais de saneamento básico, e esses planos, eles deveriam tratar de todas essas questões. E esses planos deveriam também apontar as ações de emergências e contingências. E a gente vive um momento de extrema contingência e emergência, né? E
E cadê essas ações, né, que eram para estar definidas nesses planos, né? Muito provavelmente os planos que já foram elaborados, grande parte, né, dos planos que já foram elaborados e aprovados, muitos deles sem uma participação social efetiva, dificilmente eles indicam, né, essas ações de forma efetiva que possam, de fato, enfrentar esse momento. Né? E eu digo isso até por ter visto, né, eu entrei no site de algumas empresas de saneamento para ver o que se tinha sobre esse momento, né, para ver se de fato elas vêm lançando mão de alguma ação para priorizar essas populações mais vulneráveis, né? E aí a primeira delas que eu entrei, que foi da CAESB, né, que eu moro aqui no Distrito Federal, moro aqui em Brasília, e aí lá eu vi que a CAESB elaborou um plano de ação de enfrentamento à Covid-19. Aí eu entrei, abri esse plano de ação, é um documento de 8 páginas, um documento super breve, assim, e aí ele é praticamente todo voltado para o funcionamento das suas sedes, para as suas equipes de trabalho. Não tem algo consistente, de fato, voltado para a população que está precisando de ter acesso à água, né? E até porque aqui, né, desde que começou a pandemia, né, continuam os problemas de falta de água em diversas regiões. E aí, uma das ações previstas no plano de ação era a elaboração de um plano de emergência e contingência. Mas não se elabora um plano de emergência e contingência durante a emergência, né? Esse plano ele já deveria ter sido elaborado quando foi elaborado o plano distrital de saneamento básico, há alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, que foi um plano que tem centenas de páginas, né? Eu participei desse processo, né, de elaboração, enquanto sociedade civil, né, eu participei, e aí, inclusive, eu briguei muito na elaboração desse plano, por todas essas questões que eu venho falando aqui, que não foram consideradas no plano. Né? E aí a gente chega num momento como esse, que era para ter lá no plano distrital de saneamento básico essas ações de emergência e contingência, exatamente para não deixar que grande parte da população, eu falo grande, assim, mas se tiver uma pessoa sem acesso, é uma pessoa, é uma vida que precisa ter acesso à água. Né? Porque, assim, em números absolutos, no Distrito Federal, tem uma população, tem um número de habitantes menor sem acesso do que em várias outras cidades, né? Mas não importa, não é inadmissível ter uma pessoa que seja sem acesso, né? E aí é isso, né? E aqui, então, tem essa situação, né, de inexistência ou de precariedade de um plano de emergência e contingência, o que eu acredito que seja a realidade da maioria dos municípios também, e dos prestadores de serviços, né? Eu entrei também no site da Copasa, a única informação que eu vi relacionada à pandemia foi que as agências estão fechadas, né? Então, que é para as pessoas, para os usuários usarem os canais que estão no site, né? Mas também não vi nada nesse sentido, né, da companhia se preocupando em levar o acesso à água nesse momento às pessoas que ainda não têm, né? E aí a gente está falando de prestadores públicos, eu estava falando de prestadores públicos que têm condições melhores, inclusive, né? Para tratar com essas populações, né, de baixa renda. Agora, se a gente for olhar os prestadores privados, eu entrei no site da BRK, e também não vi nada relacionado, né? Eu vi até algumas informações lá de orientações para os clientes nesse momento, né? Em que tem uma redução na circulação nas lojas, né? E aí tem uma lista de serviços que
que podem ser solicitados sem se deslocar até a loja, né? Segunda via de conta, acesso a contas pagas, histórico de consumo, onde pagar, débito, estrutura tarifária, mas não tem nada no sentido de solicite uma ligação emergencial, né? Nada nesse sentido. Eu não esperava que fosse diferente. Exatamente pelo que já foi falado aqui, né, que os prestadores privados, né, de saneamento básico, eles não têm interesse em levar o serviço para uma população que tem piores condições de pagar pelos serviços, né? Muitas vezes elas nem têm condições, né? Os prestadores privados, eles têm interesse no lucro. E aí, eu acho que é importante também colocar, né, que nesse momento tão difícil que estamos enfrentando, não podemos contar com os instrumentos de controle social que existiam recentemente, né, como o Conselho das Cidades, que poderia ser um canal importante para a população, para os movimentos ligados à habitação, ao saneamento básico, apresentarem as demandas das populações por esses serviços, e eu realmente desconheço ações que estejam sendo feitas no sentido de minimizar todos esses problemas. Inclusive, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi revisado no ano passado, na verdade, a revisão ela só dificultou ainda mais esse momento que a gente vem passando, porque lá no plano tinham previstos mecanismos voltados exatamente para o atendimento de populações mais vulneráveis, e muito disso já não existe mais no plano, porque foi retirado na revisão. É uma revisão que eu acredito que não foi concluída de forma levando em conta todos os aspectos legais, né, porque uma das condições seria a aprovação pelos conselhos, né, e isso não ocorreu. O Programa Nacional de Saneamento Rural foi publicado no ano passado, né, mas ainda tinham 2 programas do Plano Nacional a serem implementados, né, e acho que foi falado isso pelo Moraes, né, o Programa Saneamento Integrado e o Saneamento Estruturante, né, e o saneamento estruturante, por exemplo, poderia já ter previsto medidas de enfrentamento, né, medidas de contingência, emergência de enfrentamento para essa pandemia. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, né, eu acho que já falei bastante, e fico à disposição para a gente continuar. Muito bom, Tatiane. A gente vai acumulando aqui experiência, tem muita gente participando, tanto aqui no chat do aplicativo que a gente está gerando o sinal, quanto nas páginas, nas diferentes páginas do Facebook, é onde está sendo divulgado também, transmitindo essa live. Então, eu queria já de imediato passar a palavra para o nosso companheiro Marco Landa, para ir, né, tentando fechar, sem a obrigação de fazer o fechamento, porque esse é um debate em aberto, né? Essa é uma luta que está em curso, do lado dos capitalistas, né, os fundos privados querendo se apropriar da água, e nós, do outro lado, o campo popular, lutando para tornar a água um bem público e construir ferramentas jurídicas e institucionais que garanta o acesso à população, tanto à água potável quanto ao saneamento básico. Então, Landa, a palavra está contigo, meu camarada. Bom, boa noite, companheirada do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que está acompanhando essa live a nível nacional. Meu cumprimento ao companheiro de luta aí, Moraes, Tatiana, Schumacher, Neila. Eu queria começar essa minha fala colocando o desafio a ser vencido, né, pela universalização do saneamento. E não poderia deixar de começar fazendo uma espécie de comparação o que foi
a luta pela aprovação do saneamento nos governos democráticos populares e o que tem sido a questão do saneamento após o golpe, né? Não estou aqui querendo aqui com isso defender governos, mas durante os governos democráticos populares a gente conseguia levar as políticas públicas, né, o debate das políticas públicas, com a inclusão social, priorizando o melhoramento do saneamento, o gerenciamento do serviço de saneamento com participação do cidadão e da cidadã, né? E daí a participação dos cidadãos nas estruturas políticas e no quadro institucional para a água e política de saneamento no país, né? A Tati colocou aí a questão do conselho, né? Então, nós, dentro do Conselho Nacional do Concidade, do Instituto Ministério da Cidade, a gente se debruçou durante praticamente os 9 anos, discutindo como levar a aprovação do Plano Nacional do Saneamento. Antes, nós fizemos o Pacto Nacional do Saneamento e depois a aprovação do saneamento. E é importante colocar para os companheiros e para as companheiras que, nesse período de discussão do Plano Nacional de Saneamento, nós fizemos vários seminários regionais, né, na perspectiva, inclusive, de acompanhar de perto, né, e eu colocava isso dentro da Câmara Temática de Saneamento, como é que não vamos fazer um plano de saneamento só com a visão sudeste e sulista, e do sul. Então, os seminários que, na época, nós implementamos enquanto Câmara Temática, nos levou a conhecer de perto a situação, por exemplo, do Norte e Nordeste, né? Mais à frente vou falar um pouco mais. E a situação do Sul, né? Onde a gente percebeu que a questão do Sul, o saneamento, ele é muito mais colocado à disposição da população do que no Norte e Nordeste. Bom, então isso nos levou, nos estimulava durante o governo popular a implementação de planos estaduais, planos municipais, né? E a participação popular e o controle social. Nesse aspecto do controle social, eu ainda tenho uma visão de que nós tivemos muita participação, mesmo no governo popular, nós tivemos muita participação, avançamos na participação das políticas públicas. Agora, o controle social, ele ainda está na fase embrionária, nós não conseguimos ainda avançar na questão do controle social, nós não discutimos onde vai ser gasto os recursos, nós não discutimos o percentual de onde vai ser discutido, onde vai ser gasto, por exemplo, a implementação de algumas políticas de saneamento. Então, a questão do controle social, para mim, ela ainda é embrionária, e precisamos avançar um pouco mais nessa nossa luta que a gente tem debatido aí nesses últimos anos, né? E aí, para garantir o acesso de toda a população ao serviço de saneamento básico e à água, definido na Lei 11.445 de 2007, ela é imprescindível, né? Não há como discutir essa questão da pandemia, né, sem levar em consideração o que o Moraes colocou, que são os 4 elementos do saneamento, que é o abastecimento da água potável, o esgotamento sanitário, né, a limpeza urbana e o manejo dos resíduos do solo e a drenagem, né? Porque, geralmente, nas periferias, a gente verifica, além da falta da água, tá, existe a falta também do saneamento, do esgotamento sanitário, e isso vem provocar uma série de doenças que também a gente vai abordar um pouco mais à frente, né? Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar nessa discussão, tá, em relação, agora, como eu disse, fazendo um paralelo entre o governo democrático e o governo, após o golpe e o governo Bolsonaro, né, nós vemos, né, um total desmonte da política de saneamento, né, e no governo Bolsonaro isso se acentua na contramão de países como a Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, que estavam aspirando à reestatização do setor de saneamento, porque o setor de privatização gerou encarecimento das tarifas, né, e a qualidade apresentada do serviço altamente sofrível. E aí o Brasil quer copiar essas experiências fracassadas, né, da água, do esgoto, para a exploração da iniciativa privada, né, e que foi decidido pelo governo Bolsonaro em apoiar inicialmente a medida provisória
868 de 2018, que depois editada pelo governo Temer, na véspera do fim do ano, e, lamentavelmente, aprovada na Comissão Mista do Congresso, e agora substituída pela lei que o Moraes coloca, que é a 4162, né, que realmente é um retrocesso ao que foi feito até agora na luta que a gente vem implementando na questão do saneamento básico nesse país. Então, a pretexto de promover a universalização do serviço, a desestatização, na verdade, provoca uma disputa de empresa por cidades mais rentáveis. Isso é bom a nossa companheirada entender, né, que as empresas querem ter o seu serviço, né, onde dá lucro, né? E nós vamos ver mais na frente que dificilmente esse saneamento chega ao grande sertão nordestino, principalmente na área do norte e nordeste, né? Porque lá não vai dar lucro, entendeu? Então, você vê lá, muitas vezes, a água sendo distribuída através de caminhão-pipa, 2 ou 3 vezes por semana, quando isso chega, né? Portanto, fazer esse debate e levar esse conhecimento, essas informações para o nosso público, para o nosso povo do movimento nacional e quem estiver assistindo, né, de onde estão as contradições que nós vimos no governo democrático popular e o acentuamento, né, de perda de direitos nesse governo fascista que está aí, que é o governo Bolsonaro, né? E de acordo, vocês têm ideia, de acordo o IBGE, né, o grande problema do saneamento básico, você vê que 90% das casas brasileiras não tem banheiro de uso exclusivo. 33% delas, porém, não tem esgotamento de esgoto por parte de rede ou por fossa. Um percentual que me parece permanece estável e se agrava cada vez mais, né? Um número muito alto disso se dá no norte, com 78,2%, no nordeste, 55,5%, e na região sudeste, 11,4%. Isso demonstra, né, que as empresas preferem, como eu falei anteriormente, optar em fazer saneamento nas cidades que tenha que lhe dar lucro, né, nas cidades rentáveis, em detrimento da qualidade de vida e da necessidade da população pobre, excluída, explorada, que vive na periferia, ter esse benefício. O Nordeste, para vocês terem ideia, detém os piores índices de cobertura na região do semiárido, de cobertura de água e esgotamento sanitário, muitas vezes abastecida por caminhões-pipa. Então, como é que nós vamos combater uma pandemia quando a higiene básica é primordial e não tem água com regularidade? Então, esses são desafios que a gente tem que avançar nessa luta, e aí é importante que aquilo que o Moraes colocou, nós temos que fazer uma mobilização, sim, no campo institucional, né, de barrar essa lei 4162, essa PL 4162, entendeu? Porque senão realmente vai ser um caos. E aí a gente pode estar caminhando mais uma vez dessa conjuntura para a barbárie, né? Então, a falta de saneamento básico é perversa e prejudica principalmente os mais pobres. Essa constatação, como eu falei, se dá mais na região norte e nordeste, que sofre ainda mais por possuir centenas de municípios pequenos, sem nenhuma capacidade técnica ou financeira para lidar com a dificuldade de levar água tratada, coleta e tratamento de esgoto para todos os seus cidadãos. Ainda sem falar das grandes áreas rurais e comunidades isoladas, cujos desafios são ainda maiores nessas duas regiões. Bom, e aí nós precisamos avançar também no combate, e aí eu quero recordar aqui uma coisa que nos chamou a atenção quando nós estávamos discutindo o saneamento, depois do saneamento ser aprovado na Câmara Técnica de Saneamento do Ministério da Cidade, quando nós convidamos, e a Tati vai lembrar muito bem disso, que ela estava presente, o Ministério da Saúde para nos dar umas informações sobre a questão da água, né, no país, né, no que cabia ali o Ministério da Saúde.
E um detalhe que foi colocado para a gente nos chamou atenção e pegou toda a Câmara Técnica de surpresa, que foi a questão da mortalidade infantil, né? Quando e dados esses que não são divulgados, né? Os técnicos do Ministério da Cidade, do Ministério da Saúde colocava isso, onde crianças, né, morrem, a maior índice de mortalidade nesse país são de crianças por disenteria ou por diarreia, porque não tem acesso à água tratada e ao esgoto, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, o maior índice de mortalidade no país se concentra nessas crianças por diarreia e por falta de tratamento de água, sendo que a região norte e nordeste, mais uma vez, onde ocorre a maior incidência dessas questões. Bom, tem uma questão colocada aqui que é importante, queria que os dois nossos convidados pudessem também aprofundar um pouco mais, né, que é a questão de como não fazer, né, após a pandemia, porque essa questão do saneamento básico, essa questão da falta d'água, ela não pode ser discutida só durante essa questão da crise sanitária. Nós temos que avançar na questão do saneamento e da água, de propiciar realmente água para a população de baixa renda e que mora em periferia, e aí, ao discutir a questão da água, discutir a questão da taxa, né, nós temos que ter uma taxa menor, né, uma taxa social para quem mora na periferia, quem mora nos cortiços, quem mora nos assentamentos. As pessoas que estão desempregadas não podem ter uma taxa de água no mesmo valor das pessoas que estão em áreas nobres, em áreas ricas. Então, a taxa social é um elemento que nós temos também que avançar no país, na questão discutir com os governos do Estado, com as prefeituras, né, e fazer atos, e se for o caso, entrar nas defensorias públicas ou no Ministério Público, pedindo essa aprovação dessa taxa social para os companheiros e companheiras. Então, o desafio que a gente vê também nesse momento em relação a essas questões que foi colocado aqui pelos companheiros e pelas companheiras que me antecederam. É bom falar depois, porque a gente tudo que a gente queria falar já praticamente foi dito, mas uma outra questão que é importante, que em meio a essa pandemia que atinge o Brasil e o mundo, né, e tendo a água como elemento fundamental para a não disseminação do Covid, né, torna-se necessário a luta contra a privatização da água, pois fatalmente atingirá os mais pobres com o aumento de tarifas de água, com a precarização dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. A água não pode ser tratada, como falou o Moraes, como mercadoria. Ela é um recurso natural, imprescindível à sobrevivência dos seres vivos e do desenvolvimento humano, possuindo inestimável valor social. Como vocês veem, o processo de privatização, no entendimento do movimento nacional, ele é um fator assim, que condena a nossa população, né? Ele vai de encontro aos ganhos do empresarial, e nós somos contra essa questão. Então, privatizar a água, né, é um devaneio, né, e é uma loucura que se pode se ver aí para frente. Então, voltando a repetir aqui o que eu falei, é justamente que as empresas querem a privatização da água, não querem a regulação também nas cidades rentáveis. Então, existe uma preocupação nossa de como vamos também atender o setor, né, mais carente que necessita da água, além das periferias do grande centro, mas também, basicamente, norte e nordeste, né? Eu volto a enfatizar que quando nós fizemos os seminários no Nordeste, e depois também teve uma época que nós tivemos lá no Fórum Social em Belém do Pará, nos assustavam, né, aquelas casas, né, onde as ruas são de tábuas, né, e a água embaixo, com esgoto,
e as crianças ali, né, se contaminando diariamente, né? Eu até brincava com algumas pessoas dizendo que o gato no Nordeste tem medo dos ratos, de tamanho é a questão das ratazanas que caminham naqueles esgotos ali. Né? Então, precisamos, então, desenvolver realmente novas ações, né? Denunciar o corte que houve no saneamento. Né? Essa semana mesmo, acho que ontem, o governo vetou aí 8,6 bilhões de reais para a questão do saneamento. Isso é insignificante, né? E aí a gente vê que quando o governo veta esse recurso, que eu volto a repetir, é insignificante, libera para os bancos, sistema financeiro bancário, 13,2 trilhões de reais. Ou seja, dá dinheiro para quem não precisa, quer dizer, para quem não precisa, tá? E a população que necessita realmente de ter o recurso para poder ter a sua sobrevivência, ganha uma miséria, né, de R$600, né, do auxílio aí emergencial, que, fazendo uma conta rápida, daria 30 bilhões de reais. Né? Ou seja, então temos um governo que, na realidade, além, como falou a Tati, de discutir a questão do implementar o racismo, implementar o ódio, né? Implementar, se deixarmos, vai chegar até a própria... Eu posso até extrapolar o que eu vou falar aqui agora, pode chegar até a própria guerra civil, porque as manifestações dos bolsonaristas aí só de ódio, de morte, de pregar a volta da ditadura militar, o AI-5. Então, nós estamos diante de um desafio, né? E aí nós precisamos falar com o nosso povo realmente, nosso povão, né? Que precisa haver a resistência, precisa ter, da nossa parte e da parte dos oprimidos e excluídos, uma força contínua de travar, né, essa política fascista, essa política que mata, essa política que não está nem aí para a vida, e essa política que vai nos levar, na minha avaliação, eu posso queira estar errado, à barbárie. Entendeu? A gente está beirando, na minha avaliação, a chegar à barbárie. Então, isso são elementos que nós temos que mostrar para a nossa população, que temos que estar unidos, né? Unidos, buscando, tão logo a gente consiga sair dessa pandemia, voltar às ruas, porque é lá que se dá a nossa luta concreta, é lá que se dá a nossa força, né? E unificar a luta institucional, né, com a luta de rua, mesmo sabendo que a luta institucional é muito difícil, como foi colocado aí pelos dois companheiros que são nossos convidados, né? Se a gente não travar também a luta institucional, é muito ruim, mas tendo presente que essa luta institucional era apenas o início. O que se vai realmente mudar esse país, que se vai mudar para uma política realmente que atenda os anseios da população excluída e oprimida, né, das mulheres, dos negros, dos gays, né, toda esse pessoal nosso que vive sofrendo, exatamente nós irmos para as ruas e fazer uma grande frente de luta pela vida. Nós temos que transformar, né, a nossa indignação numa ferramenta contínua no exército de militantes e militantes que vá barrar essa questão. Assim como nós fomos para a rua, eu vou fazer 70 anos daqui a uns dias, né? Assim como nós fomos para a rua contra a ditadura militar, pelas diretas já, tá? Precisamos também nos transformar, né, num exército de militância da população para barrar esse governo fascista que tem aí. E aí, eu queria terminar essa minha fala colocando frente de luta, não frente ampla, como estão se pensando aí, se juntando com aqueles que, no passado, nos traíram, no passado, nos venderam. Tá? Nós temos que ter uma política que mostre para a população que nós queremos uma alternativa política para esse país. E essa alternativa só pode vir
através de uma sociedade socialista. Alô, muito bem, Landa. A gente já está, pessoal, a 1h39 com a nossa live. Esse é um tema de densidade, né? A gente tem algumas décadas de trabalho no tema do saneamento. Esse vai ter que ser um tema que a gente vai convidar vocês para uma segunda rodada. Esse é um material que é usado como estudo, nosso pessoal vai circular ele nas ocupações, vai surgir dúvidas, vai surgir ideias de seminário. Este é um momento importante das eleições municipais, onde o debate também, né, sobre a titularidade do serviço de água, sobre a política de saneamento ambiental nos municípios é importante, é fundamental que a nossa militância esteja instrumentalizada para fazer o debate nos municípios e ainda onde há algum espaço de diálogo, porque a nível nacional cada vez mais se diminui os espaços de debate, né? Aprofundar com o nosso pessoal as questões aí, eu coloquei aqui no chat para quem estava acompanhando, a questão da PEC 2, do PL 4162, coloquei também o link do Ondas, fui colocando os links dos debates que vocês foram do PlanSab, que vocês foram sugerindo ou citando no debate, para que a nossa militância possa estar instrumentalizada para esse debate no próximo período. Queria convidar vocês que pudessem fazer uma fala final para nós ir concluindo, né? A gente já teve o nosso auge de público, já caiu, já voltou, teve gente que já está retornando aqui para a live, né, motivado, chamando outros, mas a gente sabe que tem um limite da condição das pessoas estar participando, então a gente queria convidar, né, o Moraes para fazer sua fala de conclusão e nós fazer essa roda aqui para nós concluir o nosso debate. Tudo contigo, então, meu camarada Moraes. Ok, muito obrigado. Eu queria parabenizar, né, as falas de Leila, de Tatiana, né, e de Landa, né, super importante, todas as três falas, é um processo de eterno aprendizado, né, da gente, né, e teria, pelo que eles colocaram, né, daria para a gente debater aqui, e pelo que eu coloquei também, diversos pontos, aí teria certamente mais 1h30 entendeu, de discussão, né, mas eu queria ficar com essa sugestão de Cristiano, né, de que a gente deveria centrar fogo, né, agora nas campanhas para as eleições municipais, colocando o saneamento básico na agenda, entendeu? Das eleições, né? E dos candidatos a prefeitos e prefeitas dos municípios brasileiros, né? Eu acho que é uma oportunidade excepcional para a gente, né, discutir com a sociedade brasileira, né, e encaminhar, né, propostas para os candidatos que se comprometam durante a campanha, entendeu? E que a gente fique de olho aberto, depois de eleitos, na implementação daquilo que eles se comprometeram. Além da luta permanente contra o projeto de lei 4162 de 2019, né? Sempre contra a privatização da água e dos serviços públicos de saneamento básico, né? E pela aprovação da PEC 2/2016 do Senado Federal, que está, né, já na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já foi indicado um relator, que inclusive é um senador do PT de Sergipe, né, Rogério Carvalho, e que eu acho que ele precisa pressionar, entendeu, por ele, para dar logo o parecer dele enquanto relator, para daí tramitar no Senado e ter a aprovação, entendeu, dessa PEC, se tornando emenda constitucional, como foi a luta, né, dos movimentos em defesa da moradia, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né, que fez agregar, né, a moradia como mais um direito social no artigo 6º da Constituição Federal. Precisamos agora agregar o saneamento básico como direito social, né? Dar um abraço virtual em todos vocês, né, que participaram aqui comigo desse debate, e um abraço também virtual em todos aqueles que acompanharam, né? Fico por aqui. E estou na luta com você. Muito obrigado, professor, estamos juntos. Eu vou deixando aqui aberto. Peço para a Tatiana, então, também, nossa outra convidada, poder fazer a sua fala também de consideração final, Tatiana. Certo. Então, Schumacher,
eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, né, dialogando aí sobre a política e os serviços de saneamento básico. Acho super importante, né, vocês fazerem todo esse trabalho de discussões, né, nas comunidades. Eu fico à disposição para voltar a conversar com vocês quando vocês quiserem. Acho que nesse momento, né, a gente realmente, infelizmente, a gente precisa ficar em casa mesmo, né, e tentar fazer tudo que é necessário de casa, de outras formas. A gente está tendo que se reinventar, né, tanto para tentar, de fato, barrar esse PL aí, que já foi falado, né, o 4162, tantos outros, né, a gente sabe que nos estados também existem tentativas de privatização, né, já até foi falado aqui do Alagoas, né, no final de maio, né, foi publicado um edital, né, com o objetivo de privatizar a Casal, né, a Companhia Estadual do Estado. Então tem muitas lutas por aí, né, locais, nos municípios, e eu acredito que a gente vai ter um desafio muito grande depois dessa pandemia, né, porque, infelizmente, o que a gente vê é que a gente vai ter uma situação pior do que a gente já tinha, que já não era uma situação tão boa, né? Então, vão ser enormes os desafios e, realmente, nós temos que construir formas de superar, né, isso tudo que a gente já tem e o que virá pela frente. E é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, né, o Landa, a Schumacher, Moraes, a Neila, né, que tiveram participações tão importantes aí no Conselho Nacional das Cidades e tantas outras lutas, né. É isso, então. Boa noite. Muito obrigado, Tatiane, obrigado, Moraes. Pede agora para que rapidinho a Neila e o Landa encerrem. Tem muita gente aqui parabenizando, agradecendo o espaço, e por incrível que pareça, apareceu um sujeito aqui que deve estar nos ouvindo, defendendo o Bolsonaro 2022. Avisei para ele que aqui ninguém é louco de estar ainda imaginando uma hipótese dessa. Não só pelo aspecto ideológico, que todo mundo pode defender suas opiniões, mas é um desastre de um governo. Dá vergonha da gente imaginar que isso é um governo federal, porque é uma total bagunça, uma descoordenação, e o pior, é uma descoordenação intencional, porque quem tem a intenção, sim, de liquidar com a vida do povo, reduzir o custo do trabalho para o capitalista, permitir o enriquecimento ainda maior das famílias multimilionárias desse país, abrir a mineração na Amazônia. Eu comentava com a minha companheira, né? A gente às vezes não tem noção, mas que a gente está falando aqui nesse momento, tem um grileiro na Amazônia desmatando, atirando em índio, puxando um trator com corrente, arrastando mato, espalhando pastagem, botando gado em cima para depois cavar um buraco e tirar o ouro, tirar nossas reservas, né, minerais fundamentais. Então, quando ainda tem algumas pessoas, né, perdidas nesse mundo da manipulação e da fake news, a gente aqui na página do Movimento Nacional tem uma obrigação de falar a verdade. Todo o nosso esforço é pelo fora Bolsonaro, para que a gente possa estar restabelecendo um novo ciclo democrático no país e que possa voltar a discutir direitos e não mais voltar a discutir retrocessos, abandono das políticas públicas e uma ideia de um Estado voltado apenas a entender os interesses do capital. Então eu termino falando isso e já passo a palavra para o Landa e depois para a nossa companheira Neila terminar esse debate lá do Amazonas, né, da terra que é cheia de água, e mesmo assim, cheia de água, ainda tem povo que não tem saneamento básico adequado e muitas vezes não tem água potável, né? Então, esse Brasilzão é tão grande e esse tema da água é um tema muito caro, né? Se a gente não teve um Mad Max por conta do combustível no Brasil, com a privatização da água, com certeza, se isso acontecer, nós teremos uma situação de, praticamente, como falou Holanda, de guerra civil, porque as pessoas não vão deixar de ter abastecimento de água, de um jeito ou de outro, o povo organizado vai garantir que tem abastecimento de água, mesmo que seja comprando brigas, né, históricas, de romper
né, a lógica com as empresas privadas. Lembrar, né, que boa parte dos países, estados, municípios que privatizaram sistemas de água tiveram grandes conflitos por causa do tema da água e hoje estão voltando atrás, né? Então, passo para o Landa, depois passo para a Neila e a gente encerra a nossa live. E agradecer do fundo do coração a Tatiana Moraes por estar colaborando com o Movimento Nacional nesse nosso esforço semanal aí de construir conhecimento, trocar informação para a nossa militância estar instrumentalizada para o debate. Landa, tudo contigo. Inicialmente, eu queria aqui, em nome da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Luta e Moradia, agradecer aí a contribuição que o Moraes e a Tati trouxe para a gente para essa live, né? Dizer para eles que estaremos sempre juntos, né? Aprendendo cada vez mais, também com a academia, né? E com a leitura também comunitária, né? Dois sentimentos, né, que tomaram conta nessa live, né? Um de indignação, né? E a indignação me proporciona a lutar cada vez mais quando ver esse sentimento que passa por todos nós, né? Em querer defender nossos companheiros e companheiras da periferia, né? Essa indignação ela tem que ser transformada em algo concreto. E outro sentimento, é o sentimento da emoção. A gente também se emociona aqui, enquanto Movimento Nacional de Luta e Moradia, e eu vou aqui fazer uma fala que, quando o Schumacher, numa live nossa, colocou que é revolucionário defender o isolamento social. Eu digo para vocês também que é revolucionário ser do MLN. Oi. Contigo, Neila. Opa. Bom, aqui agradecer ao companheiro Luiz, Tatiana, presença, e a gente poder trazer todo esse acúmulo, juntamente com o Landa, que a gente construiu no Conselho das Cidades, no Ministério das Cidades, sobretudo a contribuição e o empenho pelo saneamento público de qualidade. Não deixa de ser fascista toda essa política bolsonarista, porque deixar amigo as pessoas da periferia, sobretudo, sem água, né? Sem estrutura de saúde, sem a pessoa poder acessar remédios, como muitas pessoas aqui no Amazonas padeceram por falta de remédio, vieram a óbito por falta de remédio. Não deixa de ser, assim, de indignar que as pessoas sejam tão egoístas que elas colocam esse mercado, o neoliberalismo, esse sistema que nós vivemos, seja tão egoísta ao ponto de priorizar a economia ao invés da vida. E defender o saneamento é defender a vida. Público de qualidade é defender a vida. A gente até estava mencionando que agora a prioridade é a gente pegar quem conseguiu auxílio emergencial, quem está conseguindo algum recursozinho, é se alimentar, é ficar em casa, tomar os devidos cuidados, né? E a gente, de alguma forma, fazer a nossa militância virtual para que os direitos aconteçam. Os mais jovens, que já passaram pelo Covid, e aí aqui nós queremos citar aqui o companheiro Jonathan, o companheiro Jailes, que superaram o Covid, a companheira Luciene, que está também superando, e vários outros companheiros que não pegou tão forte o Covid, outros pegou a família todinha, que chegou a internar 3 pessoas da família, que é o caso do companheiro Jailes. Então, de a gente continuar, né, fazendo a nossa militância virtual, mas, ao mesmo tempo, os mais jovens que também, de alguma forma, se sintam chamados e tenham os devidos cuidados para fazer, sim, a luta antifascista.
porque é fascista deixar as pessoas morrer à míngua nos hospitais e sem água, sem abastecimento, sem poder. Que uma das coisas essenciais para a questão do Covid é se hidratar, né? O enfrentamento do Covid é estar hidratado para não pegar o vírus e, durante o tratamento, tomar bastante água. E como o líquido é precioso e nós, muitas vezes, lá na periferia, a gente fica imaginando, lá na ocupação, a gente fica imaginando a dificuldade das pessoas de ter acesso à água. Eu quero aqui aproveitar para referendar todo o pessoal do MNLM, do Amazonas, que esteve na live, né, os companheiros, lutadores, ambientalistas, que estão aí do Fórum das Águas também, a todos os companheiros dos outros estados, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, todas as federações do movimento que estiveram aí questionando e perguntando e contribuindo com a nossa transmissão ao vivo. Mas, sobretudo, de entender que a nossa militância, ela se estende, ela vai além. Todos os dias, a gente está fazendo a nossa militância virtual e, de alguma forma, a gente está contribuindo para o engrandecimento do movimento. Porque o movimento é vida, é a luta pela vida. É a luta pela vida do direito à cidade. E esse direito à cidade está a luta pelo saneamento, que é uma coisa que só pode trazer dignidade para o nosso povo. É isso, companheiros. Boa noite. Até a próxima. E água é vida, ninguém vive sem água. Agradecer para todo mundo. Estou soltando aqui os microfones para dar o último boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa hora da manhã. Boa noite, MDLM. Brasil. A luta. Aí, tamo junto. Vamos lá, até a próxima. Isso.